Graça e paz, meu amado. Que Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo lhe dê a paz. Meu querido, há 2000 anos atrás o apóstolo Paulo disse que algumas pessoas dariam ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. O apóstolo Pedro, ele vai ser enfatizado com os falsos profetas, que viria até vós, verdadeiramente, doutores, segundo as suas próprias concupiscências da carne, né? E introduzirão heresia de perdição que farão negar o Senhor. Então Jesus também nos alertou sobre os falsos cristos, falsos mestres, né? Que ia chegar até vós vestido de ovelha como um lobo devoradores. E isso tudo para enganar o povo, fazer negar a Deus. E é isso que eu quero falar hoje. Presta bem atenção nesse texto, que nós vamos ler no livro de Apocalipse, no capítulo 5, o versículo 9. Presta atenção nesse texto. Vamos ler com a irmã Luciana em nome do Senhor Jesus. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Presta bem atenção nesse texto. Eu não queria ler ele sozinho, para a gente não pensar que eu estou manipulando a Bíblia ou manipulando você. Presta bem atenção nesse texto. A Bíblia está dizendo que ele é digno de abrir o selo, e ele comprou com o seu próprio sangue nações, povos, homens, para Deus. Ele está dizendo que ele comprou. Ele está dizendo que ele pagou alguém, não é isso, irmão Luciano? Isso. Pagou alguém para nos libertar e nos devolver para Deus. Todo povo, língua, nações, toda a terra, todo mundo, todo planeta. Ele pagou. A Bíblia está falando que ele ali, ele não recebeu, ele pagou. Vamos fazer uma análise rápida. O livro de Apocalipse também vai declarar, no capítulo 12, que o nosso acusador da nossa alma, que acusava a nossa vida, as pessoas de dia e de noite, Satanás, ele foi vencido. Quem nos acusava, a Bíblia está dizendo que quem nos acusava de dia e de noite era Satanás. Quando a gente estava no mundo, a gente estava na mão do inimigo, nós vivíamos nas trevas, a gente não tinha luz. Então, Jesus está dizendo que ele resgatou todo mundo e não deu, ele se deu para nos resgatar, ele não pediu nada. Meu querido, aqui está uma grande blasfêmia contra Deus. Tu vai entender. Presta bem atenção. Quando Jesus ele vem, que ele é o próprio Deus, como o livro de João, ele vem e paga para nos resgatar. Então, Deus, ele está pagando, ele está dando alguma coisa para nos resgatar. Ele não está pedindo. As igrejas pregam, tanto a católica como a protestante pregam que Deus ele pediu para nos perdoar, que Cristo foi o último sacrifício da lei para nos perdoar. Não confere isso que a Bíblia está dizendo, porque ele foi o pagador. Quem paga não é o que recebe. Então essa é a grande blasfêmia, falando que Deus deu o seu Filho para ele mesmo, para nos perdoar. Deus não tem barganha. Com Deus não tem aquilo que, eu cometi um pecado, eu errei, vou pagar alguma coisa para Deus me perdoar. Não, Deus não quer isso. Deus quer obediência desde o início. Por isso que Adão e Eva, eles pecaram porque desobedeceram. Deus queria só obediência. O Samuel ele vai ser repreendido e vai repreender o primeiro rei de Israel porque Deus queria o quê? Obediência e não sacrifício.
Presta bem atenção, a maior blasfema que a igreja está cometendo hoje é dizer que Deus pediu seu próprio filho, levou ele para a cruz, crucificou para perdoar o nosso pecado, quando não é. Porque Deus foi o que pagou para nos resgatar da maldição da lei. Deus pagou para nos resgatar do inferno. Deus pagou para hoje a gente viver em luz. Isso é o que o apóstolo Paulo mesmo diz. Então, meu querido, se Deus ele é o pagador, ele não pode ser o recebedor. Não blasfema contra Deus, porque Israel ele vive um Deus pequeno, um Deus que não consegue lutar com sua própria mão. Israel vence assim. Por quê? Quando Israel pega em espada, esse é o Deus que está dentro da igreja que estão pegando. Quando Israel pega em espada, pega em lança, pega em escudo, está dizendo que Deus ele é incapaz de tirar a vida, aniquilar alguém por completo com os seus anjos. Só que a igreja hoje esquece e prega esse Deus de Israel justamente trazendo para o cristianismo, quando Deus mesmo fala, eu vim pagar, eu vim resgatar o que havia perdido. Ei, irmão Luciano, é uma grande contradição é uma blasfema contra Deus, está blasfemando contra Deus, falando, olha só a grosseria, que é tão grande, falando que, irmã Luciana, você sendo mãe, falando, o seu filho pecou, então eu vou dar outro filho, que ele morra para perdoar o pecado do seu outro filho. E a pessoa, a gente tem 2 filhos. Aí um filho peca, tá bom, vou matar um filho para perdoar o outro. É isso que a igreja prega. Por quê? É obedecer do que sacrifício. Deus quer obediência e não sacrifício. Se é isso, então não foi Deus que pediu sacrifício. Presta bem atenção nisso, os profetas morreram falando isso, Estevão morreu falando isso, e nós estamos falando aqui também a mesma coisa. Por isso que tem muito ateu que fala assim, não acredito na Bíblia porque tem muita contradição, porque ele não entende que é 2 deuses falando ali. É um Deus com letra maiúscula e um Deus com letra minúscula. É Satanás e o próprio Criador. E quando o Criador fala, ele só quer o quê? Obediência. Quando Satanás fala, ele vai criar guerra, distorção da palavra, ele vai trazer divisão das tribos de Israel, ele vai trazer tudo isso, esse engano que está hoje dentro da igreja, dividindo tudo, Assembleia Batista, Presbiteriana, Universal, Paz e Vida, é muita divisão, é morte para todo lado, é engano, pastores roubando, todo mundo adorando o homem que está roubando o país. Meu Deus, vamos acordar, gente. Vamos acordar. Despertar. Porque se Deus quisesse que alguém governasse alguma coisa, que alguém fosse presidente, hoje os pastores, muitas pessoas estão apoiando o presidente aí. Se Deus quisesse que alguém governasse, e se Deus se metesse, primeiro a governar ia ser Cristo. Mas Deus não quis. As coisas de Deus não é desse mundo. As coisas da luz não se misturam com as coisas das trevas. Por isso que Jesus falou, meu reino não é desse mundo. Se o meu reino não é desse mundo, então, meu querido, Deus não vai se intrometer na vontade humana, senão ele tira o livre-arbítrio. É uma escolha do homem fazer o bem. Se ele faz o bem, está salvo. Se ele faz o mal, ele está condenado à morte, ao inferno. Eu quero acreditar que eu estou indo para o céu, fazendo bem, amando, praticando a caridade, perdoando, sendo um homem honesto do jeito de viver. Então é isso que ensina os 10 mandamentos para o povo de Israel, que o Israel não vive e nem a igreja vive hoje. Meu Deus da glória, aleluia. Então, meu querido, Jesus ele veio pagar com o seu próprio sangue. Ele não pediu. Se fazer a genealogia e ver verdadeiramente quem é Jesus, você vai ver que Jesus é Deus, o próprio Deus. Então o próprio Deus não pode pagar para si mesmo. Como que alguém vai pagar para si mesmo? Então que hoje
você possa deixar o Espírito Santo de Deus entrar na sua vida, você possa deixar o Espírito Santo de Deus começar a te guiar a sua mente, transformar o seu coração, para que você hoje venha ter um entendimento perfeito da palavra de Deus e ter a vida plena diante do Espírito Santo de Deus, para que ele possa te guiar, te guardar, te purificar e que um dia nós podemos se encontrar no reino da glória do Pai. Amém. Amém? Amém. Que Deus seja louvado na nossa vida. Glória a Deus. Mas não esqueça disso. Deus não pediu, Deus pagou. Se a Bíblia estiver certa, seu pastor está te guiando para o inferno. Se a Bíblia estiver errada, seu pastor está certo. Se a Bíblia estiver errada, seu pastor está certo. Mas se a Bíblia estiver certa, Jesus comprou com o seu sangue a minha vida e a sua vida, irmã Luciana. Amém. Ele pagou, ele não pediu, porque Deus, Pai, não pede nada para perdoar os seus filhos. Graça e paz, fica na paz, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.